Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de extensão Literaturas do Norte. Eu me chamo André Favacho e hoje daremos sequência à terceira aula da disciplina Literatura e Estudos Culturais da Amazônia com o professor Dr. Marcos Paulo. E hoje teremos um convidado muito especial também, né, conosco. Boa noite, professor Marcos Paulo. O senhor pode falar um pouco do nosso convidado? Bom, boa noite, gente, boa noite. Primeiro, queria agradecer a presença de todos que cá estão, agradecer ao André, que está aqui conosco na sala, e ao nosso convidado também. E, claro, agradecer a todos vocês, cursistas, que estão assistindo a essa aula. Essa aula era para ter sido transmitida ontem, mas, graças a problemas de internet, nós ficamos impossibilitados, né, dessa transmissão, e hoje a gente vai colocar duas aulas no ar. Essa agora, a terceira, tá, com a presença do Daniel, que é, além de ser me orientando na graduação, é a minha iniciação científica já há 3 anos, né? Ele foi iniciação científica comigo, depois uma iniciação científica com o professor Yugel e uma iniciação científica agora de novo comigo. O Daniel, Daniel Silva Lima, ele é graduando do curso de Letras Português e Inglês, quase provável concluinte, acho que termina esse semestre, né, André, Daniel? Terminando esse semestre, já emendando com o mestrado, já está construindo o seu projeto de mestrado também. Daniel tem uma vivência dentro dessa universidade muito forte, não apenas pelo aspecto científico, que eu citei há pouco, e vou falar um pouco mais ainda, mas também político. É alguém com quem aprendo muito, né? A gente sempre, André, eu digo isso sempre, a gente sempre aprende ares novos com pessoas novas. Apesar de a gente ter um histórico de vivência estudantil, ter sido de CA, ter sido de diretório também acadêmico da universidade, mas isso já faz muito tempo, muito tempo. E aí ver meninos novos como o Daniel ocupando esses lugares políticos, e não apenas ocupando, mas também suscitando, formando novas lideranças políticas dentro dessa instituição, nos dão um alento e uma esperança maior, né? Como disse, além desse caráter político, com quem aprendo muito, repito, Daniel tem sido uma parceria muito forte aqui no curso. Nós já tivemos publicações juntos, acho que 2 ou 3 publicações, né? Contigo foram 2, Daniel, foram 3. 2 publicações juntos, a terceira está sendo encaminhada, né? Que é agora também continuando a nossa pesquisa sobre o rap dos Congós. Daniel já teve essa experiência de iniciação científica com o professor Yugel, que gerou também produtos, entre eles um documentário, que era para estar aqui na página do Literaturas do Norte, que já está convidado para esse documentário estar aqui. A gente quer criar no Literaturas do Norte um canal só para documentários, a gente já estrearia agora com esse do Daniel. Mas, além disso, tem sido alguém com quem nós podemos ter essa visão, que busca encontrar esse entre-lugar, eu vou chamar assim, utilizando o termo do Homi Bhabha, que está entre a academia e o social, entre a pesquisa e a extensão, entre aquilo que normalmente se estabelece para a universidade, que é um lugar de distanciamento das bases, do distanciamento, quebrando barreiras para que a gente possa trazer outros públicos, outros povos, outros discursos, outras concepções de mundo, além daquelas que a gente normalmente escuta nas cadeiras da universidade. Já tive essa conversa com o Daniel, com o André e com outros orientandos meus. A universidade tende a criar um perfil de estudante, né, um perfil de seus acadêmicos, um perfil que exclui toda a população. E a pesquisa que Daniel tem desenvolvido comigo e acabou desenvolvendo uma parte dela, um outro viés também com o professor Yugel, bate de frente a esse ar excludente que as universidades públicas, às vezes, ainda se veem vítimas, ainda se veem amarradas, porque a universidade só pode ser, de fato, gratuita, de qualidade para todos, quando estiver aberta para todos. Então, a pesquisa
além de buscar criar condições para que outras vozes sejam ouvidas, para que outros corpos sejam vistos, para que outras perspectivas de mundo se tornem presentes na universidade, ela também se abre para uma outra condição, que é a condição do acolhimento, para que outros que normalmente não reconheciam esse espaço como lugar deles, possam sim saber que o que fazem é arte, que o que fazem é cultura, que o que fazem é ciências, e que esse espaço da Universidade Federal do Amapá é também o espaço deles. Eu faço essa apresentação com muito carinho, Acompanho o Daniel desde 2017, acho que a primeira disciplina que tive com o Daniel foi em 2017, e nesse contato, além de ter encontrado um parceiro de pesquisas, insisto, é minha iniciação científica, além de ter encontrado um menino que vai construir pesquisa, porque é também me orientando de TCC, eu encontrei um amigo querido, alguém com quem posso trocar, alguém com quem posso aprender, alguém com quem eu posso encontrar espaços que, como professor, antes eu não poderia encontrar e que estou aprendendo a encontrar com a presença do Daniel. Então, Daniel, boa aula, seja bem-vindo, boa noite, meu querido. Tome espaço, porque esse lugar é seu. Professor, obrigado mesmo pelas palavras, agradecer o André por estar nesse suporte com a gente sempre, agradecer o senhor pelo espaço, né? Saudar todo mundo que acompanha Literaturas do Norte, né? Desde o começo, apoiando esse espaço de visibilização das vozes amazônicas, né? Das identidades e do pensamento que se constrói no nosso território, né? Então, agradecer pelo espaço e lembrar que o professor Marcos Paulo, ele não é só meu professor de graduação, ele é meu professor de pesquisa. Eu comecei a fazer pesquisa por causa do professor Marcos Paulo, foi quem me apresentou as metodologias de pesquisa que a gente usa nos textos da hermenêutica literária, né? Então, o professor Marcos Paulo acabou me introduzindo a esse mundo, que é um mundo tão fundamental, não só para as disputas políticas, mas um mundo fundamental para a própria Amazônia e para o próprio protagonismo das universidades das Amazônias, né? As universidades públicas das Amazônias, elas precisam protagonizar o debate no nosso território. E a partir do momento que a gente tem professores como o professor Marcos Paulo, que introduzem os estudantes nesses espaços, a gente tem sim uma grande contribuição das juventudes ribeirinhas, das juventudes quilombolas, das juventudes urbanas, para dentro da pesquisa, ocupando o espaço das universidades e voltando depois para os seus territórios, para as suas comunidades locais, não só na posição de moradores, mas na posição de cientistas que estão se tornando, né, a partir dessas experiências. Então, agradecer sempre professores Marcos Paulos, que a gente sempre encontra pelas universidades, universidades públicas, universidades... Aí eu fico sem jeito, viu? Aí eu fico sem jeito. Mas é fato, a gente tem que colocar as coisas claras, né, para dizer por que a gente está aqui, afinal, né? Então, agradecer ao senhor por isso, saudar todo mundo que está acompanhando a gente, que a gente tenha uma boa aula, uma boa discussão. Então, o professor Marcos Paulo já comentou um pouco da nossa trajetória, né? Como é que a gente chega aqui. E antes de entrar nos slides, o professor chama de entrelugar, né? O que o Baba, a contribuição do Baba. E de uns tempos para cá eu comecei a chamar de ocupação e desocupação. Porque toda vez que a gente entra num lugar, a gente é forçado a desocupar esse lugar. Vocês lembram quando uma comunidade, por exemplo, resolve ocupar / invadir um terreno, um território, e aí o Estado vai lá e
solicita um mandado de desapropriação, de desocupação, aí essa comunidade ela sai desse lugar, porque ela não tem para onde ir, ela não tem onde morar, ela não tem teto, logo ela não tem direito à cidade, porque quem não tem direito a teto e ao lugar não tem direito à cidade. E se eu não tenho direito à cidade, ao teto, eu não vou ter direito, consequentemente, a um monte de coisa. Então, essas pessoas elas são forçadas a desocupar esses lugares, né? Então, de forma análoga, quando a gente pensa em vozes que são alijadas no tempo da história, são alijadas nos espaços sociais, quando essas vozes ocupam certos lugares, e elas não ocuparam porque deram esses lugares, elas ocuparam porque elas meteram o pé na porta. Muitas e muitas vezes essas vozes, esses corpos, eles são forçados a desocupar esses lugares, seja por vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, a própria evasão dos estudantes pobres das universidades públicas é um movimento de desocupação desses corpos que chegaram às universidades, que até então não é espaço para pobre, indígena, transexuais, ribeirinhos, populações negras, enfim, populações vulnerabilizadas. Isso acontece também quando a gente pesquisa grupos historicamente subalternizados. A gente, então, precisa fazer com que esses grupos, que muitas vezes não conseguiram acessar as universidades, que muitas vezes não conseguiram acessar a pesquisa, que foram impedidos de alcançar vários direitos sociais, inclusive o da pesquisa, a gente precisa visibilizar essas vozes para que elas ocupem esse lugar do qual elas foram, por muitas vezes, forçadas a desocupar. Então, eu vejo esse projeto do professor, Literaturas do Norte, Identidade Narrativa e Literaturas de Resistência, como um processo de ocupar um espaço que a gente foi forçado a desocupar. Então, eu queria começar destacando isso, porque não é qualquer projeto, não é qualquer pesquisa, é um contexto muito sério, de muitas violências, é um contexto muito delicado para muita gente. A gente não está tratando de um assunto, de uma temática, de grupos, de forma irresponsável. A gente sabe muito bem o peso, a seriedade, a importância disso, até porque eu venho da comunidade do Congoz e muitas vezes a universidade pública ela vai até as comunidades fazer pesquisa e ela não dá retorno, e aí as comunidades começam a desconfiar da própria universidade. Então, por isso que a gente precisa ter bastante seriedade com o que a gente está tratando aqui. Posto isso, a gente pode avançar, professor Marcos Paulo, André, para os nossos slides. Tá, antes de você ir para os claro, slides, só fazer uma complementação, tá? E aqui eu só quero pegar um pouco aqui de carona nessa fala do Daniel, para ressaltar que o que a gente está tentando aqui com Literaturas do Norte não é falar pelo outro, até porque exatamente. A gente não tem essa voz, a gente não tem esse poder e a gente não tem interesse político, social para que isso aconteça. Quando a gente toma a voz do outro, a gente está exercendo não apenas uma violência epistêmica, tá? Mas a gente está exercendo também uma violência de caráter colonial. É como se a gente dissesse, você não tem poder para falar, você não tem condições para falar, você não tem cultura para falar, você não tem ciência para falar, você não tem arte para falar, você não tem política para falar. Ou seja, é como se a gente tivesse, usando esses teus termos que você está empregando, que a gente ocupasse um lugar para que o outro desocupasse, usando essa analogia que você está apresentando. E não é esse o objetivo. Nosso objetivo é, na realidade, criar as condições de fala para outrem, né? Tentar dirimir as distâncias que há entre a universidade e a comunidade, que muitas vezes se impõem para o ensino superior, tá certo? Então, nosso objetivo, insisto, é criar as condições para que essas vozes sejam ouvidas. Há uma frase que eu repito muito, Daniel já ouviu essa frase várias vezes, mas eu faço questão de repeti-la todas as vezes que posso. Silenciamento de vozes é apagamento de corpos.
Se você silencia a voz no nosso caso aqui, o rap, os meninos do Congós, os meninos, meninas, etc., do Congós, eu estaria, na realidade, apagando esses corpos daqui da universidade, da nossa discussão, de suas manifestações. E esse não é o nosso objetivo. Tanto é que, quando a gente foi pensar o Literaturas do Norte, a gente disse, não trabalharemos apenas com aquilo que a universidade, com que os manuais estabelecem como cânone. A gente vai trabalhar além, a gente vai trabalhar com outras literaturas, com outras perspectivas, com outras vozes, tá certo? Tanto é, Dani, que essa disciplina, Literatura e Estudos Culturais da Amazônia, na primeiro encontro, falei exatamente, utilizei Foucault, né, o Riquet, falei da arqueologia do saber do Foucault, da identidade narrativa do Riquet, para fazer exatamente a compreensão de que não existe a literatura alijada do mundo. Ela está atrelada a tempos, espaços, a locus, a condicionantes que estabelecem o ser, né, que estabelecem as relações sociais. Por isso que nós tivemos, depois da minha fala inicial, a presença do Vala, meu Deus... Desculpa, gente, vocês sabem que eu tenho esse problema para não. O menino é me orientando, o Alessandro é me orientando, o Alessandro já foi minha iniciação científica, é meu monitor e às vezes me dá um branco. Mas nós tivemos o Alessandro trazendo esse contágio, né, das tradições da religiosidade e a literatura. Hoje a gente está aqui com o Daniel, que a gente vai trazer o rap e a literatura como uma manifestação de literatura, né? E aí traz esse contágio social, político para a literatura, e teremos também a aula da Cíntia e da Suzy, tá certo? Que irão trazer uma outra perspectiva, que é a perspectiva dos discursos indígenas, das tradições indígenas, que foram capturadas pelo homem branco e foram ressignificadas pelo homem branco. Tá? Então, está muito plural esse curso. E hoje a gente fica com a fala do Daniel. Daniel, a sala é tua. Acho que a gente já pode começar. Podemos sim. Perfeito, professor, a colocação. Pronto. Pronto, pessoal. Aqui a gente começa, então. Vou contextualizar algumas coisas para vocês. O nome da pesquisa que a gente desenvolveu nos anos de 2019 e 2020, na minha primeira oportunidade de iniciação científica com o professor Marcos Paulo, o rap do Congós como literatura de resistência, a voz da periferia macapaense. Para quem é do Amapá sabe onde fica o bairro do Congós, né, um bairro da zona sul de Macapá, um bairro que tem aproximadamente 30 mil pessoas, é um bairro que se tornou grande ao longo do tempo em Macapá. É um bairro que tem muitas ocupações ao longo dos anos, ocupações de moradia nas áreas de ressaca, né, formando aí as nossas favelas da Amazônia, né, que são as palafitas, as pontes. Então é um bairro que ao longo do tempo ficou bastante populoso, né? E hoje é um bairro que enfrenta muitas dificuldades, né, com o avanço da violência e da criminalidade no bairro, mas também é um bairro com uma população que é muito aguerrida, muito solidária entre si, e é um bairro também com muitos projetos sociais, né? Inclusive vários projetos sociais são encabeçados por grupos de hip hop no bairro. Quem é do Amapá sabe, mas aí faço o contexto para quem não é do Amapá e está assistindo ou possa assistir a nossa aula aqui. Pode passar, né, por favor. Aqui um desenho do que vai ser a nossa discussão, né, do que vai ser a nossa aula. A gente vai começar tratando das questões e objetivos da pesquisa, né? Quais são as questões norteadoras dessa pesquisa, o que motivou a gente a pesquisar rap do Congós, por exemplo, com qual enfoque, e a partir disso, quais são os objetivos, né, que moveram a gente em todo esse processo. Depois a gente vai tratar da identidade narrativa e literatura de resistência,
destacando um pouco mais, contextualizando um pouco mais o que é identidade narrativa, o que é literatura de resistência, qual é a função social dessas literaturas de resistência, qual é o enfoque dessas literaturas, da onde elas emergem, por que elas emergem. Em seguida, a gente vai tratar do rap como uma manifestação literária identitária, destacando não só as manifestações identitárias, as representações coletivas, né, que constituem, que compõem as poéticas, né, as letras do rap, as músicas ritmadas, né, do rap, mas também fazendo um contraponto com a literatura, né, que coloca o rap como literatura marginal ou como uma literatura de pouca qualidade. A gente vai fazer um contraponto também nessa discussão. Em seguida, a gente vai tratar do rap do Congós, a voz da margem amapaense. Nesse tópico, a gente vai apresentar uma entrevista instrumental e também as letras, né, dos grupos de rap em foco na pesquisa, né, que é o Raciocínio da Ponte e o Sinfonia da Humildade, bem como as discussões, né, a partir dessas letras, né, qual que é a realidade social que se desnuda a partir da discursividade do hip hop, né? E por último, considerações finais. Pronto, questões e objetivos da pesquisa. Aqui a gente começa com um conceito que orienta, né, esse início, ou orientou o início da pesquisa, início da discussão, que é o conceito de cânone literário de Harold Bloom, né, entendido como um conjunto de obras consideradas de grande valor cultural, caracterizado somente por aspectos estéticos, autônomos, isolados de quaisquer questões políticas, sociais ou históricas que possam subverter o que ele define como força poética ou poder estético. Aqui a gente tem um começo sem o qual a gente se distancia de todo o movimento político através da literatura, dessa relação de poder que existe na literatura, que colocou o movimento hip hop e a sua contribuição textual e literária como algo a não ser considerado literatura ao longo do tempo, né? Porque a partir do cânone literário, com obras, né, que são classificadas como literatura, que são elencadas como literatura de qualidade, essas obras elas se tornaram parâmetros, né, do que se considerar como literatura no nosso país. Então, esses parâmetros eles seguem, né, uma orientação elitista, muitas vezes uma orientação burguesa, muitas vezes uma orientação eurocêntrica, né, do que é literatura. Então, qualquer texto, qualquer conteúdo literário ou manifestação poética que tenha um contraste diante disso é considerada pouca literatura ou nenhuma literatura, ou são criados estereótipos que estigmatizem essas literaturas, né, como literatura marginal, como literatura de pouca qualidade, enfim, tudo para contribuir, né, operando no sentido do apagamento dessas literaturas, né, de grupos historicamente subalternizados, né, como populações negras, populações periféricas, com populações amazônicas também. E com isso, a partir do momento que se apaga essas literaturas, se apagam todas as identidades, né, que a literatura traz consigo, né, no seu bojo semântico, no seu bojo sintático, no seu bojo das ideias, né, das epistemologias que a literatura carrega, né? Então, todas as identidades também sofrem apagamento. Então, a gente começa primeiro com essa questão, né, porque a gente situa o hip hop nesse jogo, né, de apagamentos e silenciamentos, e no sentido de visibilizar mesmo, né,
o hip hop dentro dessa no sentido de questionar, né, no sentido de questionar esses parâmetros, né, que tanto geram apagamentos para as contribuições literárias do movimento hip hop, por exemplo, ao longo do tempo. E aí, então, a pesquisa, como eu disse, ela se debruça, né, sobre os grupos Raciocínio da Ponte e Sinfonia da Humildade, focalizando o protagonismo social, artístico e político como marcos identitários, né, capazes de combater a marginalização, a invisibilização e os silenciamentos, né, através do discurso narrativo em literaturas de resistência, né? Essa literatura que é questionadora, que é crítica, que é erguida a partir mesmo do local, né? A partir mesmo do lugar do movimento hip hop, né? A partir desse lugar que tanto padece de acesso, né, a bens sociais, que padecem em razão de tantas precariedades. Essa literatura que nasce desse lugar e questiona a realidade social a qual está submetida essas pessoas, né, essas comunidades. Pode passar, por favor. Bom, a identidade narrativa em literaturas de resistência. Aqui o professor Marcos Paulo sabe do quanto que esse conceito é importante para a gente. Acredito que quem acompanha o professor Marcos Paulo, o trabalho do professor Marcos Paulo na Unifap, aqui nas Literaturas do Norte, também já viu por muitas vezes o professor falar desse conceito. Eu nem conhecia esse conceito, mas a gente não conhece o conceito, mas a gente conhece a operação dele. Quem lida com movimento político e movimento social, a gente vê que só é por meio de se auto-narrar que a gente consegue quebrantar um monte de coisa, né? Então, identidade narrativa, né, seguindo aí a contribuição do Porriquet, identidade pessoal associada à potência da voz, ao poder de narrar e de narrar a si próprio e ao poder de narrar a si mesmo de outro modo, né? Aqui a gente tem 3 conceitos operacionais vinculados ao conceito de identidade narrativa, que é a identidade ipseidade, identidade idem, mesmidade, e a alteridade, né? E aí eu vou começar com a identidade narrativa relacionada, né, com o movimento hip hop. Eu acho que aqui a gente tem uma grande oportunidade de pensar e de situar o nosso pensamento enquanto pesquisador, não só como partícipe da comunidade, um morador do Congote que chega à universidade pública e tal, mas eu acho que a gente consegue ter uma ideia da dimensão que é as letras do hip hop e por que elas impactam tanto a mentalidade das pessoas que participam das batalhas de rima, né? Esses espaços em que todo mundo se encontra, seja na ponte, seja na praça, seja na rua, para compartilhar as letras, né? E o sucesso crítico do rap, ele se dá muito porque não é alguém dizendo como que se deve ser, como que se deve pensar, como que se deve agir, mas é o próprio eu dizendo o que sente, o que passou e o que pode ser feito a partir das letras do rap, né? E isso tem tudo a ver com essa identidade pessoal, né? Pessoal no sentido de que eu passei pela experiência, eu sobrevivi e eu estou aqui dizendo o que eu passei. Então, isso potencializa, né, essa subjetividade que muitas e muitas vezes não encontra lugar nenhum para falar sobre si, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, em
terapia ou psicoterapia, né, que a classe média fala muito, e que é tão importante, né, todo mundo deveria ter acesso à terapia, à psicoterapia, esses espaços em que a gente pode falar de si mesmo com outros pares é mais que uma terapia, né, uma terapia crítica que o movimento hip hop proporciona. E essa possibilidade de poder narrar a si mesmo, e não só narrar a si mesmo como periférico, pobre, com base nos estigmas e com base nos fracassos, mas narrar a si mesmo de outro modo, né? Narrar a si mesmo de um modo completamente diferente daquele com que um grupo ou um indivíduo é costumeiramente visto, né? No sentido de romper não só com aquilo como as pessoas me veem, né? Mas com aquilo como eu próprio me vejo enquanto grupo, enquanto indivíduo. E aí a gente já relaciona isso com a identidade Ibsen, que é essa identidade que se altera no tempo, né? É a possibilidade de transformação a partir de uma experiência, a partir de uma reflexão, a partir de uma vivência que impactou de forma tão significativa o eu, que o eu se transforma no tempo, né? O eu se pensava de um jeito, começou a pensar de outro. E essa possibilidade de se colocar no mundo de forma outra, né, a partir das experiências que a gente passa na vida, que a gente passa na nossa comunidade, no nosso território, é associada a esse poder narrar a si mesmo de outro modo, né? E aí a gente tem a mesmidade, né, como uma marca bastante interessante das comunidades das comunidades periféricas, mas eu me refiro ao Congós, que é da onde eu venho, que é que é a repetição do comportamento solidário, né? A mesmidade como essa marca identitária não só do eu, mas uma marca identitária coletiva que se manifesta pela repetição, né? De um mesmo comportamento ao longo do tempo. Esse comportamento ele pode ser individual, ele pode ser negativo, ele pode ter muitas camadas, mas esse comportamento também pode destacar representações coletivas, né? E eu destaco aqui a reiteração do comportamento solidário, né? Nas comunidades se empresta coloral, se empresta farinha, se empresta açúcar. O mini box, que é do pequeno comerciante da esquina, que vende, né, produto para essas pessoas, muitas vezes vende óleo a retalho, vende R$ 1 de óleo, R$ 2 de óleo, porque muitas vezes a população não tem condição de comprar um pote de óleo inteiro, né? Então, é um comportamento que se reitera, né? De forma a pensar o comportamento coletivo e também individual das pessoas, né, que vivem no bairro Congós, e é um comportamento que se manifesta em outras atuações. O próprio movimento hip hop, por exemplo, ele é um movimento em rede, né? Quando se constrói as batalhas de rimas, quem tem a batida da música traz, quem tem um computador traz, quem tem o CD traz, quem tem o microfone traz, quem tem a caixa de som traz. Então, é um movimento solidário em rede que também se repete, e aqui a gente pode fazer uma relação ou uma correlação com a mesma idade, né? E, claro, com a autoridade também, né? Que é essa relação do eu com o outro, né? Nessa interação social, né, entre o eu e o outro, né? E essa interação social, marcada pela alteridade, ela também reforça, muitas vezes, o, o sentido da comunhão, né? O sentido da comunidade, o sentido de união, o sentido de fraternidade, né? Que se manifesta muitas vezes. E quando a gente fala de alteridade, interação social, a relação identitária entre o eu e o outro,
a gente caminha, né, para outros conceitos que são muito importantes no trato da identidade narrativa, né, que são representações coletivas e práticas sociais. Aqui a gente tem as práticas sociais, pessoal, como esse grande espaço onde as identidades se movimentam, sabe? Onde as identidades atuam, onde elas se deslocam, onde elas rivalizam, onde elas se unem, sabe? Então, as práticas sociais, elas são esse espaço, mas as práticas sociais, elas são esse espaço por causa das representações coletivas, né? Essas representações coletivas, elas são as responsáveis por aproximar grupos, distanciar grupos, rivalizar grupos. E esses dois conceitos de representações coletivas e práticas sociais, nas palavras de Paul Ricoeur, geram o conceito de capacidades sociais. E aqui, gente, capacidades sociais é uma potência, né? Porque quando a gente tem um grupo que, por meio dessas esferas de representação, se une e atuam juntos, a gente tem uma potência como capacidade social capaz de transformar o curso da história, capaz de combater invisibilizações, capaz de combater apagamentos, capaz de combater uma série de violências que esses grupos, né, foram submetidos ao longo do tempo na sua cidade, no seu estado. Então, é um conceito muito importante também no teatro da identidade narrativa. E literatura de resistência, né? O professor Marcos Paulo fala muito disso, né? Literatura de resistência. Mas o que vocês acham que é isso, né? Qual a função social das literaturas de resistência? Para que elas existem, né? Então, acho que até aqui a gente já entendeu um pouquinho para que elas servem, para que elas surgiram, né? Porque, pessoal, para a gente entender qual a função social das literaturas de resistência, a gente precisa dar um passo atrás. A gente precisa pensar primeiro o que é a própria literatura, né? De um modo geral, a literatura ela nasce de onde? Ela emerge de que lugar? Então, a literatura ela emerge de um sujeito ou de um grupo de pessoas, mas ela emerge de um território, ela emerge de uma época, ela emerge de uma situação social, ela emerge de uma condição política, de uma condição histórica, econômica. Então, a literatura ela é um termômetro vivo da sociedade, das pessoas que vivem na sociedade. E se a literatura, mais do que um retrato, ela é um termômetro, a literatura traz o jogo político através do qual essa sociedade se alinha e se ajusta, né? Ou se desajusta muitas vezes. Então, a literatura ela é esse campo de criação humana que trata do próprio humano num contexto situado, né, no tempo e no espaço daquela sociedade, daquela comunidade. E se a gente tem, por exemplo, uma sociedade que oprime, uma sociedade que trabalha, né, para explorar, que trabalha para oprimir determinados grupos, esses grupos sociais eles vão fazer emergir uma literatura. E se essa condição não for favorável, for uma condição de violências, essa literatura só vai poder ser uma literatura de resistência, porque é uma resposta, né? É uma literatura de resposta ao que está acontecendo. É uma literatura é uma literatura que revela, né, o que está acontecendo. Então, essa resposta ela só pode ser contundente, ela só pode ser contestatória, ela só pode ser denunciativa ao que está acontecendo. Então, não seria diferente, né, do que literatura de resistência. Resistência às opressões, resistência aos apagamentos, resistências a uma série de situações
que afastam, né, a dignidade do humano, ou situações que desumanizam, né? E mais do que denunciar, essa literatura ela assume para si um protagonismo combativo, né? Não é só a denúncia pela denúncia, mas ela assume para si, no curso da história e do jogo político, uma posição de combate, uma posição de enfrentamento. Então, daí a função social da literatura de resistência. Mas, antes de ir para o enfrentamento, essa literatura precisa educar, essa literatura precisa incentivar e estimular a tomada de consciência do lugar da onde ela nasceu, né? E essa literatura que vai despertar, que vai incentivar a consciência crítica, a tomada de consciência, né? De consciências que foram vulnerabilizadas ao longo do tempo, isso acontece, né? Através de sujeitos, através de grupos sociais, de coletivos, né, que produzem essa literatura e que reverberam essa literatura. Então, o movimento hip hop ele reverbera essa literatura, né? Quando o movimento hip hop vai construir as batalhas de rima com as juventudes, com as comunidades, é um movimento de educação crítica, é um movimento de educação não formal crítica através da oralidade, né, para que as pessoas tomem consciência e, a partir do momento que tomem consciência, aí sim, se transforma em enfrentamento, se transforma em combate. Pode passar, André, por favor. O rap como manifestação literária e identitária. Aqui a gente começa com um texto para a gente pensar. Hegemonia e dominação são coproduzidos pela linguagem e queremos fazer notar também pela literatura. Sujeitos e coletivos sociais no processo são subalternizados. Como explicar essa subalternização? Aqui a gente tem uma contribuição muito importante do Albert Memmi, né, teórico da decolonialidade, né? O professor Marcos Paulo adora o Albert Memmi. O Albert Memmi faz uma contribuição muito legal a esse respeito, né, para a gente pensar um pouco por que isso continua, né? E essa subalternização que é reproduzida também pela literatura, e esse é o nosso papel aqui, né, de evidenciar isso, ele explica dizendo que para a situação colonial se sustentar, é preciso que haja a fabricação do conceito de superioridade e inferioridade, né? E que esse conceito, que essa ideia de que eu sou inferior, de que não adianta eu lutar, que não vai dar em nada, de que as coisas são desse jeito mesmo, né? De que a gente não tem forças para mudar uma realidade, para sair de uma situação de violência. Isso, para que o sujeito se veja dessa forma, precisou ser enraizado, precisou ser cristalizado, né? Então, essa ideologia da superioridade do colonizador e da inferioridade do colonizado, ela é uma ideologia que foi fabricada a partir de uma série de condições, né? E a partir do momento que o colonizado, de que o subalterno, ele é exposto a essas condições, forma-se, né, uma mentalidade da inferioridade. Então, isso comprovaria, segundo o autor, a sustentação e a manutenção do contexto colonial, né? Então, daí a necessidade da gente questionar, né, a literatura quando reproduz algumas estruturas que reforçam, né, essa inferioridade, essa superioridade, e entender a literatura mesmo como o espaço da língua, né? Das línguas humanas.
E uma vez que a literatura é o espaço das línguas humanas, ela é substancialmente o lugar das identidades e das disputas políticas, porque é através da língua, né, que o poder se instaura, porque é através da língua que a gente atua em sociedade. Uma vez que a gente atua em sociedade através da língua, a língua carrega, né, essas identidades, essas disputas e essas estruturas de dominação. Então, por isso, a necessidade de evidenciar a literatura como um espaço que também reproduz essas mentalidades, né, que estão a serviço das dominações. Professor Marcos Paulo. Professor Marcos Paulo. Aí, apareceu ele. Mas aí você... Pronto. Professor, me ajude só um pouquinho que eu vou tomar uma água. Tá certo. Enquanto você toma água, certo? Pronto. Eu queria só fazer uma complementação. Eu até apareci na tela, mas aí eu não quis atrapalhar. Você cita, né, o Paul Ricoeur dentro desse caractere político, e você falou, se eu não me engano, vou tentar repetir as palavras, se eu não conseguir ipsi líder, você me corrige. Mas você disse que para quem atua nos movimentos políticos, para quem atua politicamente, podia não conhecer o conceito do Ricoeur, mas ele já era defendido, era trabalhado, já fazia parte do dia a dia, né, de quem trata desses temas, de quem trata desses assuntos. Mas por que isso acontece, Dani? Porque, claro, o conceito do Ricoeur está numa esfera, né, de representação específica, que é o dos estudos literários, da filosofia, da história, etc., etc., né, enfim, das humanidades. Só que esse discurso, essa defesa, já vem acontecendo nos estudos pós-coloniais, né? O Albert Memmi já trata disso, Homi Bhabha trata esse conceito também. Inclusive, assim como o Paul Ricoeur, Homi Bhabha diz que toda identidade é uma narrativa de si. Né? Lá no Local da Cultura, ele já traz, não ipsi litteris, não com esses termos, mas ele já traz essa ideia que toda identidade é uma narrativa que você estabelece de si próprio. E aí os estudos pós-coloniais acabam abarcando essa condição do discurso como protagonismo político, do discurso como uma necessidade identitária para uma construção política social. Né? E aqui eu estou citando essas esferas, mas entra também a cultura, a arte, enfim, a ciência, enfim, todas essas manifestações do pensamento humano. E aí os estudos pós-coloniais, com Eduardo Said, com Homi Bhabha, com Albert Memmi e com a própria Spivak, né? A Gayatri Spivak, inclusive, a sua obra seminal, né, que é aqui para o Brasil, para os estudos que se desenvolvem aqui no Brasil, Pode o Subalterno Falar, ou seja, onde ela questiona exatamente como esse silenciamento imbuído pelas camadas que estão no poder social, político, econômico, etc., tá? Tendem a silenciar aqueles que são subalternizados. Porque se o outro começa a falar, ele começa a assumir um protagonismo que não é interessante a camadas que estão no poder. E aqui você não citou, não trouxe para a baila aqui na discussão o Roland Barthes, mas eu queria trazer também, Dani. O Roland Barthes, lá numa aula, inclusive é um livro que eu comprei para o Daniel, mas ele nunca veio receber, certo? Eu vou tornar público, tá? Que toda a vida eu digo, o teu livro está aqui, menino, vem buscar teu livro. Eu vou tornar público aqui para ver se ele vem buscar. Eu nunca vi a pessoa ganhar um presente e não vir receber, mas tudo bem. Lá em aula, o Roland Barthes diz o seguinte: discurso de poder é todo aquele que engendra o erro. Eu vou repetir: discurso de poder é todo aquele que engendra o erro. O que ele está querendo dizer? Que quando eu tenho o poder, seja qual seja esse poder, porque os poderes são plurais, né? Aqui eu vou fazer uma analogia ao texto bíblico. Meu nome é Legião, como os demônios se estabeleciam, meu nome é Legião. Da mesma forma, eu posso dizer aos poderes, né? Meu nome é Legião, porque os poderes são plurais. Mas todos os poderes, para o Roland Barthes, e eu comungo com essa ideia, tem essa característica. Os poderes engendram o erro. Ou seja,
estou no poder, eu digo como você deve ser, quem você pode amar, o que você pode vestir, quem você pode ser e o que você pode falar. Então, assim, por mais que a gente esteja trilhando aqui, né, epistemicamente e didaticamente, porque afinal de contas nós estamos numa ação didática, o Porriquet, mas essa ideia do protagonismo discursivo é defendido lá no Discurso e Poder pelo Theo Van Dijk, é defendido pela Spivak, a gente vai encontrar no próprio Roland Barthes, lá no Arqueologia do Saber, que eu citei na primeira aula, Dani, né? O Foucault também trata disso. Então, essas necessidades discursivas como manifestação identitária, você vai encontrar em vários lugares, tá certo? Mas o que cabe a nós nesse momento, como pesquisadores e também como aqueles que assumem o protagonismo social, político, nas várias esferas que ocupamos, como colocou, de novo, a expressão que o Daniel colocou, né? A gente precisa entender que, seja qual for o caminho teórico que a gente vai seguir, a gente não pode esquecer o caminho social e político que vai trilhar dentro dessa pesquisa e nas pesquisas que serão ulteriores aqui, não apenas ao Literatura do Norte, mas ao curso de Letras da Universidade Federal do Amapá. A gente precisa fazer ciência como uma estratégia de poder. A gente precisa constantemente resistir àqueles que buscam silenciar, àqueles que buscam apagar o outro. Não sei se eu consegui te ajudar, Daniel. Perfeito. Mas deu tempo de pago. Deu tempo. Mas perfeito. E aí a gente traz aqui a querida Suzy Sperber, o professor Marcos Paulo conhece bem. Minha orientadora do doutorado. Pois é, que sintetiza, né, essa mística que é o movimento hip hop, né, essa mística de narrar o cotidiano através de som, voz, performance, batidas e gesto, né? Mas que é uma mística para evocar o trágico dessas ocorrências cotidianas e, ao mesmo tempo, enfatizar a potência que é, né, esses espaços. E, falando em espaço, né, o professor Marcos Paulo citou a Spivak, ela adverte, né, sobre o silenciamento do sujeito subalterno, que perdura pela negação de espaços, né, nos quais o subalterno possa falar e ser ouvido. E o rap, ele é a criação desse próprio espaço, né, através do qual os jovens, né, periféricos, negros, a comunidade possa falar através desse próprio espaço, né? É por isso que esse espaço ele não se dá dentro de uma escola. Deveria, mas é um espaço que se dá geralmente na rua, na praça, no meio-fio das avenidas, né? Nas calçadas, nas pontes, né? Então, é um espaço da comunidade para a própria comunidade, né? É um espaço para falar, é um espaço para ser ouvido, e nesse movimento de falar e ser ouvido, uma realidade inteira vem à tona, né? Vem à tona em todas as suas nuances, né? Nas suas nuances negativas, nas suas nuances positivas, nas suas nuances denunciativas, mas o fato é que a partir do momento em que a língua se movimenta, a partir do momento em que o discurso se movimenta, se desemboca um pensamento, e um pensamento que se autorreflete, né? E a partir do momento que o pensamento se autorreflete, a gente tem as condições para um pensamento crítico, né? E é por isso que, quando o rap, por exemplo, questiona por que as pontes estão precárias, por que os fios da energia elétrica estão precários, por que não tem saneamento na comunidade, por que é tão difícil conseguir uma consulta nas unidades básicas de saúde, o rap não só mostra, né, o que está acontecendo, mas por que acontece. Quando se pergunta por que acontece, a gente caminha para uma comparação, né? Por que acontece com a gente e por que não acontece com o outro? O outro, né,
que tem acesso ao plano de saúde, o outro, né, que mora num condomínio, que mora num residencial. Então, a partir dessa comparação, a gente tem aí as condições, né, para uma consciência crítica, né? A gente só consegue caminhar se a gente souber da onde que a gente está caminhando, né, para onde que a gente vai caminhar. Então, o rap ele mostra, né, a realidade, ele é esse espaço, né, de fala, escuta e protagonismo através do discurso. E aqui a gente pode entender o rap como essa estratégia expressiva, né, que significa o enfrentamento à subalternização da população urbana negra e periférica e ao silenciamento que lhe é imposto. Pode passar, né, por favor. Pronto, aqui a gente já entra para conhecer os dois grupos de rap que fizeram parte da pesquisa, o Raciocínio da Ponte e o Sinfonia da Humildade. E aqui eu vou destacar um pouco a ação político-social dos dois grupos, né? Esse protagonismo político, né, e social deles se dá muito em razão dos encontros, né, que são denominados batalhas de rima. Como eu disse anteriormente, são espaços em que os próprios grupos eles constroem, né? Geralmente se dá nas pontes, nas praças, no meio-fio das avenidas, né, ali nas calçadas, e cada um colabora com o que tem, né? Um traz o computador, o outro a caixa de som, microfone, né, para ter ali o evento, né? Então é um evento de rua, é um evento em que as produções dos MCs são visibilizadas, né? E além dessas produções que já existem, né, muitas vezes gravadas em CD, muitas vezes gravadas em plataformas de YouTube, né, desses grupos de rap, acontecem também as rimas, as batalhas de rimas de fato, né, em que os MCs eles se desafiam, né, e a partir desse desafio ganha aquele que melhor apresenta as rimas, né? Não basta só apresentar um conteúdo crítico, mas é preciso ser um conteúdo crítico rimado, né? Porque o que torna a batalha de rima difícil, né? É pensar imediatamente ao momento da batalha de rima, nesse confronto com o outro, né? Com o outro MC, e rimar ao mesmo tempo. Então, quanto mais dificuldade é a batalha de rima, mais é evidenciada o MC que consegue, né, dar vazão para a batalha de rima. E aí a maioria são de jovens, né, também apreciadores. E aí, ao longo do tempo, as batalhas de rima elas foram enfraquecendo no bairro Congoz, muito em razão da dispersão gerada pela polícia, né? Então, as batalhas de rima estavam acontecendo, a polícia chegava e dispersava todo mundo. E aí agora tem um projeto que é liderado pelo grupo Raciocínio da Ponte, dá um salve aí para o companheiro Nena, que é um companheiro que está à frente do grupo Raciocínio da Ponte, que é o Rap na Ponte, né? Um projeto que busca, né, patrocínio, que busca ser realmente uma ferramenta cultural na comunidade para continuar levando aulas de rap, para continuar incentivando, né, adolescentes e jovens a enxergarem no rap esse espaço de lazer, esse espaço de entretenimento e esse espaço de educação também na comunidade. Pode passar. Certo. Aqui eu destaquei uma resposta do Nena, do companheiro Nena, do rap do Congo, do Raciocínio da Ponte, a partir de uma pesquisa de uma entrevista instrumental que a gente fez com eles, né? Parte da metodologia dessa pesquisa através de pesquisa de entrevista instrumental, melhor dizendo, e aí que eu separei um trecho da resposta do companheiro Nena para a gente ter ideia, né, a partir do próprio do próprio Nena, do que é o rap do Congoche. Eu vou ler para destacar para vocês.
O Lena diz o seguinte: rap do Congóis é um termo que o Raciocínio da Ponte, o Sinfonia da Humildade, achou para identificar nosso lado da cidade, nossa zona sul, nossas periferias, nossas pontes, nosso povo sofrido. Um estilo onde os grupos usaram letras que falam de vivência das pessoas, a correria, o trampo, a molecada indo para a escola, o descaso, a miséria, tudo que envolve o globo periférico nessa área. Quando comecei nessa vida do rap do Congóis, sempre na visão era trazer informação que trouxesse algum resultado para as pessoas. Sendo de menor, o que eu pude fazer foi uma aulinha de rap para as molecadas, falando que era para eles estudarem, obedecerem os pais. Dessas oficinas surgiu o Sinfonia da Humildade, o Social pela Quebrada. Muitos assimilaram, muitos moleques ficaram ligados com drogas, crime no geral, além de fazer alguns eventos onde arrecadamos alimentos. Era pouco, mas ajudavam. Distribuímos preservativos, incentivando o uso para se prevenir de gravidez precoce e doenças, e sempre batendo no martelo que a luta diária faria um futuro para as gerações. Aqui, gente, está muito claro a importância, a relevância educativa, cultural, solidária, fazendo valer mesmo esse protagonismo político e social, sabe, do rap do Congóis, como uma ferramenta no sentido de reduzir da forma que podem as desigualdades sociais, sabe? De reduzir do jeito que podem, né? Com as condições mínimas, né? A possibilidade de jovens e adolescentes sofrerem, né? Por falta de estrutura, por falta de educação nas periferias, né? Então, o hip hop se colocando como uma alternativa, uma iniciativa da própria comunidade que assiste, né? Que convive, né, com o fato da juventude ser assassinada, com o fato da juventude viver desempregada, né? Vale ressaltar aqui, por exemplo, que o primeiro emprego das juventudes periféricas, né? Alguns desses empregos eu tive na minha vida. O primeiro emprego, muitas vezes, de quem mora na periferia de Macapá, não só no Congóis, né, mas quem mora no Muca, no Zerão, no Perpétuo Socorro, que são esses bairros mais periféricos, muitas vezes o primeiro emprego que a gente tem é catar latinha, é lavar carro, é vender bombons nos ônibus, andar, né, na orla da cidade pedindo esmola. E muitas vezes o primeiro emprego é esse aviãozinho, né, tomar conta de uma ponte para pontes, né, que são controladas pelas facções, né, que chegaram na cidade. Então, a comunidade ela convive com isso o tempo inteiro, né? Assiste isso diariamente, né? Essa juventude toda, essas mães, essas famílias todas destroçadas, né, pelas violências. Então, o hip hop se colocando como uma alternativa, né? Já que a prefeitura não chega aqui, já que o governo não chega aqui, o Estado não chega aqui, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente tem esse retrato do rap como iniciativa. Pode passar, André. O rap do Congóis, a voz da mais mapaense, as canções, né? Aqui a gente tem uma canção que foi analisada, né? Um rap que foi analisado, o rap Nova Geração, do grupo Sinfonia da Humildade. Aqui eu vou ler um pouco para vocês e destaquei algumas palavras em negrito para evidenciar algumas contribuições. Demorou é nós das pontes do Congós, 21ª, então segura a nossa voz. A união nos fortalece, nós por nós estamos sós. Acima de tudo, saiba, Deus é por nós. Sinfonia da humildade, cantando a realidade do povo da ponte de nossa cidade. Se viver a malandragem no tom dessa viagem, resistência, vontade de vencer, coragem para seguir, eu vou que vou, nossa mente não desistir. A nova geração, na humilde agora invade, das pontes do Congóis, sinfonia da humildade. E a nossa gente só vive cheia de enfermidade, cheia de problema, maior dificuldade. Passa a necessidade, muito diz, isso é uma fase, mas o tempo passa,
o mundo gira, a mesma frase. Aqui eu marquei em negrito um pouco do que a gente estava conversando lá no início sobre identidade narrativa, né? Se a gente pensa, por exemplo, nesse início, né? Demorou é nós das Pontes dos Congós, 21ª, então segura a nossa voz, né? A gente tem a manifestação da alteridade, né? Dessa identidade que se encontra com o outro, né? Que apela para esse sentido coletivo, comunitário, né? Da identidade narrativa, né? Identidade narrativa no sentido da alteridade, né? Nessa relação do eu com o outro, né? Enquanto um coletivo que cria, né? As condições para um espaço que possa se tornar, ou que é de fato, um nascedouro comunitário, né? De críticas, de ideias, de reflexões sobre a sua própria realidade. Marquei também, peço a atenção de vocês para Sinfonia da Humildade, em negrito, né? Aqui a gente tem evocado quem é esse coletivo, né? Coletivo Sinfonia da Humildade, um coletivo de MCs do bairro do Congós, que ainda continua atuando, que é um grupo de rap, né, que tem contribuído, né, para essa nova geração, né, de lutadores, para essa nova geração que produz literatura de resistência. Por isso o nome da música, A Nova Geração, né? E aí a nova geração na Humilde agora invade, das Pontes do Congós, Sinfonia da Humildade. Essa nova geração de MCs, né? De pensadores, né? Do rap do Congós, que não começou com o Raciocínio da Ponte e Sinfonia da Humildade. Essa literatura de resistência que é produzida no Congós começou lá na década de 90 com o grupo Clã Revolucionário Guerrilha Verbal, né, que hoje continua atuando. E aí essa nova geração, que é o Raciocínio da Ponte, a Sinfonia da Humildade, é aqui destacada. E que continua falando de um Congós com muitos problemas sociais. No final, aqui em negrito. E a nossa gente só vive cheia de enfermidade, cheia de problema, maior dificuldade. Passam necessidades, muitos dizem só uma fase, mas o tempo passa, o mundo gira, a mesma frase, né? É uma coisa que se reitera, né? Se é uma coisa que se reitera, se é uma coisa que não muda, a literatura de resistência vai continuar resistindo e existindo para que o enfrentamento seja feito, né? Diante dessa realidade. Pode passar, André. Aqui a continuação da música Nova Geração. A miséria na favela é constante que sequela. É a frase em destaque transmitida pela tela. A fome quando aperta, a criança berra. Enquanto chora, nação contra nação brinca de guerra. Enquanto o povo espera de emprego e não tem, mas todos vivos ainda bem. A Deus dizem amém. Obrigado, nosso Pai, assim a vida vai que vai. Nos trancos e barrancos, quem levanta cai. Então levanta, porque ela é a última que tomba nas florestas amazônicas o verde da esperança. Resistência, fé, paz e união. É o que precisa o povo para encontrar a solução, mesmo tendo ou não a paz no coração. Sinfonia da humildade, na humildade com os irmãos. Para você refletir, Sinfonia da Humildade, Soldado Mirim. A nova geração da humilde agora invade, das Pontes do Congós, Sinfonia da Humildade. Aqui a gente tem um recorte importante, né, de onde parte esse pensamento crítico, né? Ele parte de um território amazônico, né? Ele está situado regionalmente, né? Ele fala, né, a partir de uma região porque tem consciência, tomou consciência de onde fala, né?
E aí aqui tem uma contribuição do Albert Memmi, quando ele diz que o processo de descolonização é lento e doloroso, tal qual uma longa e grave enfermidade, né? Para destacar que esse processo de tomada de consciência é um processo bastante lento, mas é um processo necessário. Aqui também tem uma contribuição muito legal, muito importante, da crítica e pesquisadora Ana Pissarro, quando ela diz que existe uma condição discursiva sobre a Amazônia, né? E essa condição discursiva sobre a Amazônia, ela foi cristalizada como um lugar de deslumbramentos, de exotismos, de maravilhas, né? De vislumbres, né? E essa é uma visão que foi cristalizada, né? Que foi consolidada pelo olhar do colonizador, né? A partir de uma ótica eurocêntrica. E que só a partir do século XIX é que os povos da floresta, que as comunidades locais começaram a ser ouvidas, né? E que a perspectiva para melhor compreender a discursividade dessas vozes é a perspectiva cultural que existe, né, nas Amazônias, né? E se a gente for adiante, na Pan-Amazônia, né, já que a gente está falando de América Latina também. Então, a partir do momento em que a gente tem um movimento hip-hop como um movimento também afro-amazônico, falando a partir dessa perspectiva regional, né, a gente consegue visualizar melhor a importância e relevância do movimento hip-hop para que a gente construa uma mentalidade, um protagonismo político que, de fato, altere, né, a realidade social, que altere a realidade de quem vive na Amazônia. Né? E a realidade da Amazônia ela só pode ser alterada por aqueles que vivem na Amazônia, né? Por aqueles que vivenciam os seus territórios, né, todos os dias, de forma cotidiana. Pode passar, né, por favor. Aqui a gente tem um outro rap que é do grupo Raciocínio da Ponte dessa vez. É o rap Descaso. Né? A gente tem aqui. Alguém tem que tomar uma providência. Onde é que está o prefeito, o governo, a presidência? Devem estar desviando o dinheiro público, roubando a honra, o dinheiro de quem quer ser justo. Uma crítica direcionada ao país todo, em prol do povo que quer crer em promessas, mas não tem retorno. Sobrevive no sufoco, o cheiro escroto do esgoto faz com que o clima chuvoso cause transtorno, esmoramentos, barracos amontoados, enchentes que deixam vários desabrigados. Só quando morre alguém acham que a causa é séria. Só quando morre um rico é que vão perceber a sequela. Vocês percebem aqui a palavra escroto, né? É muito marca discursiva do rap. Né? O rap dialoga diretamente com as palavras da própria comunidade, né? Com as gírias, com essas palavras que são carregadas de sentido para a comunidade, porque é só através da construção de sentido pessoal que a gente consegue estabelecer um diálogo importante, um diálogo significativo. Sem construção de sentido, a gente não consegue chegar ao outro, a gente não consegue estabelecer pontes com o outro. Do contrário, a gente constrói muros, e é o que grande parte acontece nas escolas públicas. Muitos dos jovens que participam do movimento hip-hop, eles são estudantes do ensino médio, eles são estudantes do ensino fundamental 2. Mas por que a escola fracassa tanto em desenvolver consciência crítica nesses jovens que passam anos enfileirados nas salas de aula? Por quê? Por que será? Né? Porque são jovens que têm uma identidade linguística que muitas vezes não constrói sentido com o que é repassado nas salas de aula. Né? Então, o movimento hip-hop vem e, através dessa linguagem carregada de sentido, consegue fazer com que essa juventude, com que essas pessoas se reconheçam, né, no que o hip-hop está dizendo. Então, a identidade narrativa, ela é, nessa situação aqui de descolonização, processo e produto de uma reflexão crítica através, né, da identidade ipse,
que se expressam no processo de tomada de consciência, né? Nesse caso aqui, a identidade ipsi, né, que é a tomada de consciência, né, diferente daquela consciência, como eu disse no início, muito vulnerabilizada, né, uma identidade que se acostumou a sofrer calada, a uma identidade, a uma mentalidade que se acostumou, que banalizou a precariedade, que banalizou a pobreza, que banalizou a miséria, que banalizou a morte de jovens pela polícia, que banalizou o fato de candidatos políticos irem às comunidades, trocar o voto em troca de uma cesta básica. A partir do momento que isso muda, a gente tem a manifestação da ipseidade, né? De acordo com a identidade narrativa em Purriquet. E aqui, quando a gente tem no rap, né? Na letra do rap descaso, alguém tem que tomar uma providência. Onde é que está o prefeito, o governo, a previdência? A gente tem uma consciência que está responsabilizando aqueles que geram a falta de saneamento básico, aqueles que geram uma educação precária, uma saúde precária, uma segurança pública precária nas comunidades. Pode passar, querido. Aqui, a continuação do rap descaso do Grupo Raciocínio da Ponte. Abre aspas. As crianças deles, prestem atenção, as crianças deles têm saúde e educação na mão, enquanto as nossas desde cedo no corre atrás do pão. O corre aqui, pessoal, marca do trabalho informal, né? como é entendido na comunidade. As crianças deles quem, pessoal? Vocês percebem que aqui existe um pensamento que já entendeu que a nossa sociedade ela é formada em classes sociais? Percebem como o hip-hop ele tem uma função social tão importante que, através dessas comparações, cria-se um sentido questionador. Por que eles têm e as nossas não? O que eles têm que a gente não tem? Então, a partir desse movimento de comparação com classes sociais, se estabelece também uma consciência de classe através do hip-hop, né? Então, isso é muito importante para quem vive na comunidade, porque a gente tem muito por aí a propaganda da meritocracia, né? A gente tem muito por aí. Pessoas dizendo que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso fracasso e pelo nosso sucesso. Então, isso aqui é muito importante para questionar o discurso da meritocracia. Por que eles têm acesso à educação e a gente não? Bom, é porque enquanto eles estudam, a gente precisa conseguir o básico, né? A gente precisa correr atrás do pão ainda. Então, daí a gente já vê as diferenças sociais, né, também sendo pautadas pelo movimento hip-hop através da música descaso. E aí eu vou lá para o final, em destaque, diz assim: você precisa ser forte para continuar no corre. Tudo que ocorre na vida é um filme sem corte. Aqui, mais uma vez, aquele comportamento solidário, né? E no rap anterior, que falava de esperança, resistência, paz, união, e nesse rap aqui você precisa ser forte para continuar no corre, é muito nítido para mim um movimento também de reafirmar não só o sentido de dignidade, o sentido de justiça social, né, através do hip hop, mas também fica nítido que as letras elas humanizam, né, o interlocutor, elas humanizam, elas trazem valores para humanizar aquele que escuta, né, a letra do rap, que muitas vezes a precariedade que se passa nas comunidades, elas embrutecem o eu, elas endurecem, né, as nossas humanidades. E o hip-hop vem, então, enaltecer esses valores de paz, de resistência, de esperança, de fé, de união. Você precisa ser forte para continuar no corre, não desista, né, de modo a humanizar essa subjetividade que tanto que de tanto, né, passar por precariedades e dificuldades todos os dias, pode ter se embrutecido, pode ter se endurecido.
Pode passar, querido. Considerações finais, professor. Aqui a gente tem, então, a partir de toda essa discussão, a gente tem, então, alguns tópicos. Não foi possível colocar todos aqui, tem mais considerações. A gente colocou as considerações que a gente considera as principais a partir dessa pesquisa, né, a partir desse trabalho com o raciocínio da ponte. De novo, aqui um salve para o Nena, do raciocínio da ponte, um companheiro aí muito importante mesmo no movimento hip hop amapaense. Um salve também para o Max, da Sinfonia da Humildade, essa galera que tem feito um trabalho cultural muito importante por onde passa. Bom, aqui nas considerações finais, pessoal, eu destaquei 3 pontos. A primeira delas é que a narratividade da poética de protesto do rap, e sim, é uma poética de protesto, ela é majoritariamente coletiva. Nas letras, a gente tem quase nenhuma marcação em primeira pessoa. A gente tem a grande maioria das marcações no sentido de comunidade, né? Nós, demorou, nós das fontes do Congós, você precisa ser forte. Inexiste marcações na primeira pessoa, né? Então, a gente tem esse destaque, né, para essas letras. De um eu lírico, né, grupal, de um eu lírico comunitário, falando a partir das questões que se vivem nas comunidades, né? E segundo, a gente tem o rap do Congós se manifestando como literatura de resistência e cultura popular negra. A gente tem o rap como literatura de resistência porque a sua narrativa, a sua enunciação, né, ela traz um universo simbólico cultural, combativa as narrativas que oprimem, silenciam e apagam as identidades de grupos sociais, as narrativas que subalternizam e estereotipam, né? A gente tem aqui esse grande movimento do rap, seja na música geração ou na música descaso, para um processo de denúncia, né, social, diante das desigualdades sociais. E, além disso, o rap como cultura popular negra, né, herdeiro de uma cultura afrodiaspórica, né, a gente tem um movimento hip-hop situado não como algo isolado no tempo e no espaço, né, a gente tem um movimento hip-hop como algo que tem consciência exatamente que existe, pelo movimento da história, herdeiros explorados e herdeiros exploradores, né? Existe uma marca da história que atravessa esses corpos, né? Que atravessa esses sujeitos, né? O movimento hip-hop só existe porque existe essa história que esmaga, né? Essas populações. E, claro, né, associando-se à cultura afro-amapaense e amazônica, configurando sua singularidade na estética diaspórica, porque a luta diaspórica ela se manifesta no mundo e na Amazônia ela tem as suas singularidades e as suas particularidades, mas elas não estão, como eu disse, isoladas das lutas sociais, seja pela literatura, seja pela política, nas outras partes do mundo também. É isso, gente. É isso, professor. Professor Marcos Paulo. Eu estava aqui, tá? Eu só estava esperando o André me colocar na tela. André, coloca a gente central, tira Pronto. Olha, eu sei que eu vou ser repetitivo, e eu peço desculpas a vocês que estão nos assistindo, mas nessa disciplina, nesse componente curricular de Literaturas do Norte, eu escolhi como convidados alguns dos meus orientandos. Nós tivemos primeiro o Alessandro, agora o Daniel, e eu quero deixar muito claro o meu orgulho, a minha alegria de ver a qualidade dos trabalhos que estão sendo apresentados, tá?
Há um alto grau de cientificidade na sua fala, Daniel, que eu não posso me eximir de registrar aqui, tá? Eu tenho meninos realmente preparados para ir muito além. Eu digo sempre nas minhas aulas de didática, nas minhas aulas de estágio, nas minhas aulas de prática pedagógica, eu não quero que vocês sejam professores tão bons quanto eu sou. E eu confesso, sem falsas hipocrisias, que eu dou um duro danado para ser um bom professor. Mas eu não quero que vocês sejam professores tão bons quanto eu. Eu quero que vocês sejam melhores, e eu tenho visto aqui essa experiência de ver como o André está aqui, está no bastidor, mas já está em sala de aula e é um ótimo professor, principalmente na área de Libras. Alessandro tem um trabalho maravilhoso, e Daniel, você está indo também num grau de qualidade pedagógica, científica, que, puxa, me dá muito orgulho ver tudo isso. Me dá uma sensação de que o trabalho está sendo cumprido. Tá? E eu não tenho nada, por incrível que pareça, eu não vou ter nada a acrescentar nessa tua fala. Foi tão esclarecedora, tão boa, tão bem articulada entre ciência, entre política, entre história, porque há uma historicidade dos Congós que é apagada, mas que no trabalho é revivificada, é comemorada até, porque a gente precisa comemorar também. Tá? Que não há. Eu tinha feito uma série de anotações aqui, e não, porque aqui eu vou tornar público o bastidor. Quando a gente recebe um convidado, a gente estuda, a gente lê o material. Como são meus meninos, meus orientantes, eu já estava aqui com alguns pontos que eu digo, vou tocar nesse ponto aqui, pode ser que o Daniel não fale, e todos os pontos que estão aqui anotados, você fala tudo. Me deixou sem condições, tá? Mas, gente, agradeço ao André aqui o nosso apoio, agradeço ao Daniel aqui o nosso apoio. Foi uma aula muito boa, tá? Daqui a pouco nós iremos disponibilizar também a aula da Cíntia e da Suzy, tá? Hoje vai ser um dia muito bom, espero que vocês possam assistir as duas aulas hoje, tá? E eu deixo aqui com você, Dani, as palavras finais desse dia, mas antes de proferi-las, insisto, dever cumprido com maestria, meu querido. Parabéns, viu? Parabéns de verdade. Aí eu que agradeço o espaço, agradeço também a quem pode acompanhar, né? A quem esse material, né, que tá sendo tão bem elaborado através de muitas mãos, possa chegar, né, e me colocar à disposição sempre para estar construindo, para estar participando dos espaços. Eu acho que com o professor Iurgel eu pude voltar para a comunidade ribeirinha da onde a minha família vem, né? E com o professor Marcos Paulo eu voltei para o bairro urbano, né, em que eu me criei e tal. Então, eu acho que é um privilégio, assim, sabe? Você poder vir de um contexto de vulnerabilidade social, aí você entra numa universidade pública, aí você tem acesso a pesquisa, e essas pesquisas te permitem, ou melhor, elas te incentivam, porque o professor Marcos Paulo poderia muito bem dizer, olha, Daniel, a gente pode trabalhar com outra coisa, eu estou trabalhando com outra coisa, a gente pode seguir numa outra direção. O professor Iurgel poderia fazer a mesma coisa, olha, acho que a gente vai seguir numa outra direção. Mas são professores, assim, que eles incentivam você a voltar, né, a sua ânsia, né, a sua vontade para o seu próprio território, né, e não só como morador, mas como um pensador também daquela realidade, para contribuir com aquela realidade, né? E eu acho isso assim fundamental para as universidades da Amazônia, porque a gente tem professores que vêm de outras regiões do país para as universidades da Amazônia, mas que pouco fazem
para que o conhecimento construído na universidade, de fato, tenha um impacto positivo na vida das pessoas, né? Então, eu acho que isso, assim, eu faço questão de destacar, porque tem muita coisa ruim que a gente destaca, né? Às vezes a gente até esquece de destacar as coisas boas. Então, eu faço questão de destacar isso, e me direcionar, por fim, aos estudantes que possam estar assistindo. Para quem me conhece sabe que eu sou cria do movimento estudantil, então eu falo a partir de uma categoria, professor aí da categoria docente, eu na categoria do movimento estudantil ainda, falar para essa galera que está chegando na universidade, essa galera que está chegando no curso de letras, que procure os professores, procure participar dos núcleos de pesquisa, procure se inteirar do programa de iniciação científica da Universidade Federal do Amapá, procure ocupar esse espaço, sabe, para que a gente tenha mais estudantes de grupos, né, que são representativos, mas que não podem ser representativos só por pertencerem a determinados grupos, mas que precisam se tornar representativos dentro da Unifap, né? Com produção, com artigo publicado, com protagonismo nas mesas de debate, porque a gente precisa ocupar o espaço do pensamento, né? Na nossa universidade. Então, que vocês possam ocupar esse lugar, não só o cubículo da sala de aula, que já é tão importante, mas ocupem também o núcleo de pesquisa, ocupem o projeto de extensão, ocupem os programas de iniciação científica, procurem o professor Marcos Paulo, que ele é super disponível, o professor Yurgel, e claro, se quiserem procurar o André, o Daniel, o Alessandro, para tirar alguma dúvida, a gente também está por aqui. É isso, gente. Muito obrigado. Então, gente, um abraço grande a todos. Parabéns de novo, Daniel. Obrigado, André, pela presença. Obrigado a todos vocês que estão assistindo essa aula agora ao vivo e também que vão assistir essa aula posteriormente gravada. Acho que um dos grandes pontos de qualidade desse nosso Literatura do Norte, Daniel, como você colocou, é um material que está ficando, é um material que está acessível não apenas a quem está dentro da universidade ou a quem está no estado do Amapá. É um material que está na internet e que vai possibilitar o acesso de todos os interessados na nossa literatura, no nosso espírito amazônico, né, nosso imaginário, nossa mentalidade e principalmente na nossa identidade amazônica. Abraços a todos, tá? Fiquem bem. Até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau. Tchau, Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer, né, a presença do Daniel, dizer para ele que foi uma aula maravilhosa, né? Eu estava aqui assistindo, prestando atenção, e dizer, né, que eu tive o prazer de fazer parte ali do centro acadêmico com o Daniel, aprendi muita coisa com o Daniel, e assim como ele me repassou um conhecimento, eu estou repassando esse conhecimento também, e a pesquisa do Daniel, ela é uma pesquisa muito boa, é uma área que eu me interesso muito sobre essa literatura de resistência, e a literatura também de resistência, eu também, é uma área que eu tenho interesse, que eu busco, que eu leio e que eu sempre estou buscando me aprofundar cada vez mais. Então, assim, a pesquisa do Daniel, eu creio que é importantíssima, né, para a nossa sociedade, para o nosso meio universitário, e que eu digo que ele continue fazendo essas pesquisas, continue pesquisando, que a gente possa ter mais material, que a gente possa dar voz a essas comunidades e agradecer novamente, né, ao Daniel e ao professor Marcos Paulo, né, por esse movimento de chamar os seus orientandos, de trazer, de expor as suas pesquisas, os seus trabalhos. E, antes de finalizar, eu gostaria de lembrar os cursistas que estão assistindo essa aula que não esqueçam de assinar a frequência, ela já vai estar disponível aqui na descrição do nosso vídeo. Então, por favor, não esqueçam de assinar, assinem para que a gente possa fazer o registro da frequência. No mais, eu gostaria de dar boa noite a todos e até daqui a pouco, né, com a aula na próxima aula. Então, não vou dar spoiler de quem vai ser o convidado ainda, mas é um convidado muito bacana, assim como o Daniel também. Então, até logo, professor Aí Marcos o boy Paulo. ele diz, eu não vou dar spoiler, mas está no banner de divulgação o nome da Cintia e da Suzy, né?
Não vou dar spoiler, mas está no plano de divulgação, está na página do site, está no Literaturas do Norte, está na rede social, mas não é spoiler, tá, gente? É surpresa. Então, professor Marcos Paulo, senhor gostaria de dizer mais alguma coisa? Daniel? Não, foi perfeita. A sua fala foi perfeita. Perfeito. Então, abraço a todos, gente. Tchau, gente. Até logo.